É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, mais uma vez. Esta vai se tornando também a minha casa, aqui em Angola, como o pastor disse. E é um prazer muito grande. Vi ainda as últimas finalização das obras aqui, quando estive aqui pela primeira vez. Ainda não havia cultos, havia acabamentos. Mas Deus é maravilhoso. E voltando aqui por 2 vezes, então posso louvar a Deus e relembrar os irmãos também que foi um grande investimento preparar esta casa para a oração, para adorar o nosso grande e soberano Deus. Então, vindo aqui em Angola, já me sinto também parte desta igreja aqui. É um prazer também pelo convite que tive do pastor para estar aqui com os irmãos. Estive aqui ainda anteontem no encontro de pastores da convenção e foi um tempo abençoado que passamos aqui juntos, pensando no ministério pastoral, na obra que Cristo realizou por nós e falar daquilo que são os desafios também deste país que nós amamos. E este domingo também tenho esse prazer de voltar aqui para trazer então a palavra do nosso Deus. E fiquei encantado, animado, e até voltei a dançar, já que estou na terra onde o culto envolve também todo o movimento, a nossa boa maneira africana, e de facto Deus é o grande Deus e nós só podemos agradecer, como cantava o nosso grupo aqui. Jesus é o centro da nossa vida, Jesus é a razão do nosso culto, Jesus é a razão da nossa vida, Jesus é a razão da pregação. Jesus é a razão pela qual até o próprio Deus criou o mundo, porque diz as Escrituras que tudo foi criado para ser entregue ao Filho como se fosse um prêmio da sua obra que Ele realizou. E o texto que eu trago esta manhã para a nossa meditação é um salmo muito conhecido, Salmo 23. Hoje vamos falar sobre o meu pastor e eu, uma relação de amor e de vida. Este é o título. O meu pastor e eu, uma relação de amor e de vida. É isso que Davi quis dizer, usando essa figura de linguagem da relação de um pastor com seus animais. Ele foi criador de gado, portanto conhecia bem este mundo, e ele escreve, entre outras coisas, usando várias ilustrações, mas usa essa ilustração aqui muito rica e espero que nos abençoe esta manhã. Então abram comigo as vossas Bíblias, telemóveis, tablets, eu gosto mesmo que abram. Coristas, visitantes, tudo, a palavra de Deus é central e é a mensagem mais importante de um culto. Portanto, acompanhem ali e eu vou fazer a leitura do Salmo 23. Antes de lermos, eu vou orar com os irmãos. Pai Santo, nós louvamos pelo Teu grande amor por nós. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelas bênçãos que recebemos todos os dias. Obrigado, Pai Santo, pelo suprimento que Tu nos provém todos os dias. Obrigado pela saúde, obrigado pela proteção, obrigado pela família, obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado pela revelação da Tua vontade, que é a Tua palavra. E obrigado pelo revelador, o Espírito Santo, aquele que nos ensina, aquele que nos orienta, aquele que nos capacita a perceber a Tua mensagem e também nos dá a força para aplicá-la nas nossas próprias vidas. Suplicamos, pois, a Tua graça neste momento. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O meu pastor e eu, uma relação de amor e de vida. Então diz assim Davi, vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar nas vossas versões. Eu vou ler na versão revista atualizada, um pouco diferente da revista corrigida. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado neste momento que lemos a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Ela já foi ouvida na leitura, queremos entendê-la melhor. Capacita-nos, ajuda-me a mim também a ser capaz de transmitir com clareza, com lealdade, para que a Tua mensagem possa chegar ao Teu povo aqui reunido. É esta a nossa oração de gratidão e de louvor. Nós o fazemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, então antes de expor o texto, e eu trouxe algumas imagens para os irmãos ficarem com imagem. Como se diz, aprende-se mais a ver do que a ouvir, porque o nosso cérebro foi construído de tal forma que ele reage rapidamente às diferentes cores que existem. Por isso é que aquilo que nós vemos fica guardado aqui na nossa mente mais tempo do que aquilo que apenas ouvimos. Os psicólogos dizem que nós guardamos mais aquilo que ouvimos se for negativo. Por isso é que muitas pessoas, ou que foram ofendidas na infância, ou alguém lhes disse uma coisa mesmo muito má, o nosso cérebro guarda aquela informação com mais força do que as coisas positivas. Por isso é que temos que ter muito cuidado com a linguagem, sobretudo em relação aos mais pequenos, para não dizer coisas muito negativas. Por exemplo, tu não prestas para nada, tu não vales. Isso vai a uma área muito específica da memória e o menino ou a menina vai guardar aquilo e sempre que ele fizer alguma coisa errada, ele vai trazer para o centro do seu cérebro aquela palavra que ouviu. Então as imagens ajudam um pouco a captar facilmente aquilo que é a mensagem. Vou pedir já ao técnico, os técnicos estão ali para pôr a primeira imagem. Tenho aqui 6 imagens rapidamente. Ok, Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Então o nosso tema é o meu pastor e eu, uma relação de amor e também de vida. Essa imagem aqui mostra claramente aquilo que Davi vai dizer. Os irmãos estão a ver aí que nós temos ovelhas. É pena que eu perdi uma imagem que eu tirei do pastor lá em cima no cantinho, mas agora vi que perdi essa imagem. Os irmãos viram que tudo que Davi vai dizer aqui pode ficar ilustrado aqui. As ovelhas comem no campo, estão no campo, mas um bom pastor sabe que ao comerem eles precisam de água, porque o capim, portanto a erva verde, provoca muita sede. E ele vai procurando água para que as suas ovelhas bebam. E Davi vai dizer: leva-me a águas tranquilas. Nós iremos ver por que águas tranquilas, porque não qualquer água, se a ovelha só precisa de beber. Os irmãos vão ver que o pastor aqui, que eu vi pessoalmente, desceu até perto do rio, e ele fica lá em cima com o seu cajado guardando, e as ovelhas vão comendo, vão descendo, até conseguem comer praticamente na margem do rio. E algumas ovelhas, como estão a ver ali, entram mesmo no rio. Pode pôr a segunda imagem. A segunda imagem, por favor. Não, imagem. Não essa imagem aqui, a melhor. Não, ainda tem 3 imagens do pastor. Já pôs todas? Ok, já pôs todas. Ok, então nós vimos ali, ela acelerou, não faz mal, mas já viram a imagem principal. É isso, eles vão a águas, o pastor escolhe águas tranquilas. Significa águas sem muitas ondas, sem muitas quedas. E nós vamos saber por quê. Então as ovelhas ficam tão à vontade, vão entrando, de repente já estão todas dentro da água, do rio, e continuam a comer, não é? E se eu trouxesse o vídeo, os irmãos iriam reparar que eles vão comendo, de repente olham para trás onde está o pastor. É muito interessante isso. Então, as outras imagens, já pode pôr as outras imagens, sim. Uma de cada vez, por favor. Davi também vai dizer que mesmo que eu ande pela sombra da morte, ou na sombra da morte. O que é isso, sombra da morte? Não é a morte em si, embora muitas pessoas interpretem como estando na morte. Uma pessoa morta não tem medo, mas Davi diz: mesmo que eu ande na sombra da morte, não terei medo. Ou seja, a pessoa viva é que pode enfrentar um perigo e não temer a morte. Esse é Israel. Eu tirei fotografias lá em Israel. Ele é mais ou menos todo o país assim. Hoje está modernizado. Agora, recuando 2 séculos sim,
não tinha autoestradas como é hoje. Então a terra é toda assim, montanha, estão a ver aqueles buracos, algumas pessoas viviam lá, os beduínos que criavam os animais, tudo é seco, praticamente, e em montanhas é difícil se movimentar. Então um pastor com as ovelhas tinha muitas dificuldades de viajar até encontrar erva verde e rio para alimentar os seus animais. Então eu procurava algumas brechas. Pode pôr uma outra fotografia, por favor, outra imagem. Ok, como estão a ver, entre as várias montanhas havia pequenas descidas, não é? Pequenos vales, onde os pastores levavam as suas ovelhas e onde as pessoas, os comerciantes, também passavam com os seus irmãos. Lembram-se da parábola do bom samaritano? Ele encontrou uma pessoa ferida, quase morta, porque a única estrada era naquelas baixas e entre as montanhas havia lobos, havia animais ferozes e havia bandidos que aguardavam os comerciantes que passavam. Então era um perigo tremendo passar por aí. Por isso é que aquele homem foi atacado ali, quase deixado morto, roubado, porque era assim. Então, para encontrar uma estrada era difícil. E as únicas passagens, como os irmãos podem ver, ficavam muito embaixo e as montanhas cobriam. E quando chegava o fim do dia, o sol já não batia ali. Então, quando alguém ia passar por aí, já estava escuro. Então, é isso que se chama Vale da Sombra da Morte. Por quê? Porque tu, ao passar aqui, ou sozinho, ou com os animais, ou com outras pessoas, não sabes se do outro lado estão leões, lobos, etc., ou bandidos. Então, até sair de uma ponta à outra, o coração te parece que sopra. Qualquer coisa que mexe, a pessoa assusta-se. Então, é isso que significa sombra da morte. Eu vivi sombra da morte aqui em Portugal. Aqui em Portugal não, aqui em Angola. No tempo da guerra, para sair de Luanda para Uís, que é a minha terra, nós íamos em colunas, porque havia guerra ainda. Então, 50, 60, 70 carros, todos combinando para uma viagem só. Só que a viagem durava quase 2 dias. Por quê? Porque a coluna avançava e depois de um certo ponto os carros tinham que parar, os helicópteros tinham que ir à frente para vistoriar a zona se não havia oposição do outro lado, porque havia ataques mesmo. Então havia zonas que eram passadas, chamadas zonas vermelhas. Então, quando os carros chegavam àquela zona vermelha, os militares avisavam, todos baixem a cabeça. Ninguém podia estar em cima do caminhão com a cabeça levantada, porque podia vir um tiro do mato. Então, passar por aquela trajetória ali era o nosso vale da sombra da morte. Porque a pessoa não sabia se ia sair do outro lado vivo. E qualquer coisa que mexesse, ou alguma coisa que arrebentasse como um tiro, já havia gritos. Então, Davi tinha isso em mente quando escreveu. Pode colocar a última? Ok, como nós vamos ver, esse é Israel. A terra é assim, seca, acidentada, para encontrar caminho era difícil. E o único caminho que havia, estavam lá bandidos, animais, etc. Portanto, era um perigo. Passar ali é quase que prever a morte. Ainda por cima com a escuridão, que é a sombra daquelas montanhas. Então, com essa ilustração, nós podemos entender o que é que Davi está a dizer aqui. Agora, obrigado, técnico. Vamos agora voltar para o texto rapidamente e ver o que Davi diz. Ele começa assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu sou filho de pastor. E quando meu pai lia esse salmo, ficava todo feliz. Eu lia isso e dizia assim: é mentira. É mentira. Porque eu era filho de pastor e nós não tínhamos muitas condições lá. Eu andava um tempo descalço para a escola, não tinha tudo que os meus colegas tinham. Alguns deles tinham bicicleta, eu não tinha nem trotinete. E eu lia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o meu pai dizia que Jesus é o nosso pastor. Eu dizia: o pai esse texto está a mentir. O Senhor pode ser o meu pastor e muita coisa vai me faltar. Como é que Davi diz: nada me faltará? Não pode ser. E é lógico levantar essa dúvida aqui. Mas quando entendemos a tradução correta, vamos perceber o que Davi queria dizer. O que ele queria dizer é que, se o Senhor é o meu pastor, não terei falta de nada daquilo que é necessário. Temos que fazer a diferença entre aquilo que são necessidades e aquilo que são desejos. Eu desejo muita coisa. Desejo ter um carro grande, um Porsche, um Jaguar. Mas eu tenho um Polo, Volkswagen Polo, pequeno em Lisboa, com ele. Mas gostaria. Então é a diferença. Eu consigo me deslocar da minha casa para a igreja? Sim. Posso sair do sul de Portugal até o noite? Sim. Então, em termos de necessidade de transporte, eu não tenho. Mas desejo ter um carrão ou uma casa grande.
Então, o que o texto está a dizer é que daquilo que é necessário para a minha vida, sendo o Senhor o meu pastor, nada me vai faltar. Como o alimento, a vida, a proteção, que são as 3 coisas necessárias. Eu tenho roupa suficiente para me cobrir do frio? Tenho. Mas se calhar gostaria de ter 3 peças, 4 peças, 5 peças, e a senhora sabe, né? Ou muitas outras peças também. E ter tempo para ir para manicure, pedicure e todos os cures possíveis que existem. Mas nós temos o necessário. Então o que Davi está a dizer aqui, como a palavra de Deus nunca mente, o Senhor sendo o meu pastor, eu não terei falta de nada daquilo que é necessário, porque Ele vai cuidar de mim. Então, como um bom escritor, como um bom poeta, ele agora vai desenvolvendo em que sentido é que ele foi levado a concluir que, sendo o Senhor o seu pastor, nada o irá faltar. E ele, como já foi um pastor, um criador de animais, vai usar exatamente a ilustração daquela profissão que ele conhecia melhor, antes de ser rei, obviamente. Então, ele vai descrevendo o que é esse Deus, que para Davi é o seu pastor, que cuida dele e que não deixa faltar nada daquilo que é necessário. Agora acompanhem o texto, muito interessante. Então ele começa a descrever, versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdes ou verdejantes. Os irmãos lembram da imagem da terra de Israel? Encontrar relva verde era raro. Por isso é que nós ouvimos no passado que os pastores, criadores de animais, se matavam uns aos outros. E quando um povo, uma tribo, chegava a outra, matava a outra tribo para ficar com a terra, ter os poços de água, etc, etc. Era uma luta terrível. Os cientistas dizem que no futuro, o produto mais caro que vai provocar a guerra é a água. Nós temos uma grande quantidade de água. 2%, 2/3 do universo, da terra, é água. Mas é água salgada. Só em Israel que já fizeram uma tecnologia, podem transformar a água salgada em água boa. Mas na maioria, nós não bebemos água salgada porque provoca mais sede. Então, naquele tempo, a água era um bem tremendo lá na terra de Canaã. Então, Davi está a dizer que esse pastor cuida tanto dele, que faz tudo para levar Davi a repousar em águas, em pastos verdejantes, não é? A descansar. E depois leva-me para junto das águas de descanso. Estão a ver a imagem? Aquele pastor ali levou os animais até aquele rio que não se mexe quase. A pergunta é por quê? Porque não para qualquer água. Porque as ovelhas, e sabe-se muito cientificamente hoje, que são os animais mais assustadiços que existem. Criar animais, criar ovelhas é o trabalho mais duro. Porque basta qualquer ameaça, eles se espalham. Por isso é que a Bíblia fala tantas vezes das ovelhas perdidas. Jesus usa aquela ilustração de alguém que perde uma ovelha e destas outras vai buscar. Ser pastor é terrível, como também ser pastor de seres humanos. É um trabalho difícil e dos animais nem pensar. Então a Bíblia usa essa ilustração para falar de Deus com os seus seguidores. E diz que para as águas de descanso. Então, para além deles se assustarem por qualquer coisa, também se assustam com água. Ou seja, quando vão ao rio, as ovelhas, e encontram aquelas águas, aqueles rios turbulentos, com quedas, eles veem a sua imagem refletida na água. Os irmãos viram aquela imagem, a ovelha está a comer e na água parece uma ovelha. Ele não se assusta. Mas se a água fosse intranquila e ele visse a sua imagem como um leão ou uma leoa, assustava-se e toda a manada, todo o rebanho se espalhava. O pastor perdia. Por isso é que Davi, tendo essa experiência, diz que Deus é seu pastor e Ele o leva às águas de descanso e refrigera a minha alma, porque Ele bebe ou tranquiliza a minha alma. Guia-me pela justiça da verdade. E por que Deus faz tudo isso? Essa é a pergunta. Por que o nosso Deus se dá ao trabalho de cuidar de nós como um pastor cuida das suas ovelhas? Será que porque nós somos especiais? Porque nós não falhamos contra Ele? Porque Ele encontrou alguma coisa boa na nossa vida? Não! Ele o faz e o Salmo responde. Vejam ali, final do versículo 3. Ele o faz tudo por amor ao seu nome. Amados, essa é a conclusão e é o entendimento da nossa salvação e da nossa vida. Tudo que nós somos e temos é fruto da bondade e da graça de Deus. A nossa salvação foi comprada pelo sangue derramado do Filho de Deus. Ninguém entrará no céu porque se portou bem aqui na terra. Porque não há nenhum ser humano que cumpra a lei de Deus na sua perfeição.
Até o próprio Moisés que recebeu aquela lei lá, ele falhou em algum momento. O único ser humano que passou pelo planeta Terra e que cumpriu completamente a vontade de Deus foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que é nele que nós somos salvos. E Davi diz então que ele faz tudo isso por amor ao seu nome. O salmo continua. Veja o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum. Nós já vimos o que é vale da sombra da morte. Podemos multiplicar dizendo qualquer situação de tal forma tão grave, ou doença, pode não ser viagem, pode ser uma doença, alguma coisa catastrófica que aconteceu na nossa vida, que cria medo em nós. É como irmos buscar ao médico o resultado do exame que fizemos. Eu fui há pouco tempo ter com o médico, nunca tive problemas de coração, e fui lá, o médico olhou para mim, olhou para o computador, etc. E eu comecei a olhar para a cara do médico, comecei a ver que ele era uma pessoa simpática, mas era mais séria agora. Olhava para o monitor, mexia o comando, olhava para o monitor, mexia o comando, e eu estava ali sentado a olhar para ele. Disse, doutor, está tudo bem? Ele demorou uns segundos, disse, vamos lá ver. Os médicos fazem sempre isso para nos tranquilizar. Eu disse, esse vamos ver, não traz boas coisas. Mas o que é que se passa, doutor? Disse, qualquer coisa aqui, mas eu vou fazer outro exame. Fez o segundo, fez o terceiro, disse, doutor, diga-me logo o que é que se passa. E ele disse, olha, o seu coração tem alguma coisa que eu não gosto aqui? Ele disse, olha, então eu tenho uma consulta marcada para ver como é que está o coração. Com tensão alta que nunca tive na minha vida. Sempre fui hipotensão e não hipertensão. Alguns dizem que pode ser das vacinas que a gente andou a levar por aí. Mas o que eu sei é que esse momento, ou um senhor que vai ao médico, recebe o relatório, está com um problema oncológico terminal. O senhor não tem mais de 3 ou 4 meses. Esse é o vale da sombra da morte. E Davi está a dizer que mesmo que ele passasse por esse vale, não teria medo algum. E nós perguntamos, Davi era um corajoso, então é um homem resoluto. Porque eu saí da consulta do médico com algumas lágrimas. Disse que é isso. É para não ter 60 anos. Se me disserem que esse coração já não vai funcionar nos próximos meses, como é que será de mim? Já não vou à terceira igreja. Eu sei que vou para o céu, mas pronto, já não irá. Qualquer coisa, mas Davi diz que não terá medo algum. E qual é a razão que Davi dá? Vejam lá o texto. Porque tu estás comigo. Eu saí do escritório lá do médico, fui para a minha casa e disse, Jesus, tu és o meu Senhor na vida ou na morte, na saúde ou na doença. Já vivi em Portugal há 34 anos, nunca dormi, nunca entrei num hospital. Tu é que cuidaste de mim. Se é desta vez que eu vou ter que fazer qualquer coisa, tu ainda continuas a ser o meu pastor. Davi tinha essa certeza. Não é o heroísmo humano, mas é a confiança num pastor que não o abandona, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Davi continua. O teu cajado me consola, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele diz assim, os pastores antigos, infelizmente a foto não veio, eles tinham um cajado e um bordão. E o cajado não era o bordão era para limpar, por exemplo, o orvalho, e o bordão era um pau de madeira, mas com uma cova assim. Então, qual era a razão daquilo? Era, primeiro, para ameaçar ou afastar os animais que podiam atacar as ovelhas, tanto era para defender, mas também quando uma ovelha caía num buraco, então era a forma do pastor puxar para cima. Mas também um outro elemento que ele tinha era não só para limpar a estrada, mas quando uma ovelha estava a sair da estrada, também ele batia com aquele pau. Então servia para a proteção, mas também para a disciplina. E o outro era para socorro. E Davi usa essa imagem a dizer que o cajado consolava. Por que traziam consolo? Porque eu sei, Davi está a dizer, eu sei que o meu pastor me protege. Ele até tem 2 instrumentos. Se um inimigo chegar perto de mim, ele me vai defender. Como os irmãos veem, tudo Davi estava a apontar para Deus. Então ele vai para a sua última ilustração. Vejam ali comigo. Preparas uma mesa perante os meus inimigos, ou adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi usa aqui uma imagem que para a nossa cultura é um pouco confusa aqui. O que é isso? Preparas uma mesa para mim e depois também unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que é que ele quer dizer? Ele está a falar da cultura dele. Os semíticos, de onde vêm os judeus,
e os povos daquela área tinham uma forma diferente de receber visitantes. Portanto, nós, na nossa cultura angolana ou portuguesa, etc., quando alguém é convidado para a nossa casa, ele é levado até a sala, nós recebemos, damos as boas-vindas. O costume lá em Portugal é mostramos a casa de banho, onde fica, até mostramos o nosso quarto. Tem que estar arrumado, obviamente. Mas mostramos aqui o nosso quarto, ali dos meninos. Os meninos não gostam muito, e a gente não vai lá. Mas mostra o coisa, está à vontade, quer beber alguma coisa. Esses são sinais de polidez, de boa recepção para a nossa cultura. Mas naquele tempo não era isso. E eu quero convidar os irmãos rapidamente, ainda temos o nosso tempo aqui, para verem uma ilustração e entendermos o que é que Davi está a dizer aqui. Quando alguém recebia um visitante, assim, ou convidava alguém para a sua casa, o que é que fazia para mostrar a essa pessoa que ela era bem-vinda? Rapidamente abram comigo para Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, apenas alguns versículos aqui. Há um episódio em que Jesus estava envolvido e esse episódio explica melhor o que Davi quis dizer ali de uma forma poética e resumida. Lucas capítulo 7. Apenas, sabem, o contexto é Jesus foi convidado à casa de alguém para ir jantar, não é? A boa maneira judaica. E Jesus nunca recusava jantares, seja na casa do fariseu, seja na casa do pagão. Jesus veio para salvar pessoas. Portanto, ele tinha que aceitar o convite, ir lá e provocar transformação. Então, diz o texto, a partir do versículo 44. Lucas 7, 44. Estão acordados? Eu digo, olha, essas cadeiras são confortáveis. Eu nunca sairia daqui. Só que também são amigos do sono. Se não tivermos cuidado, dormimos com facilidade. O pastor tem que estar sempre a deitar água para as pessoas acordarem. Então vejam lá o que aconteceu. O que o nosso Senhor diz a Simão, que eu tinha convidado para a sua casa. É preciso ter coragem para dizer isso ao dono da casa que nos convidou. Mas Jesus tinha coragem, ele era a verdade em pessoa. Agora vejam o que ele diz. Voltando-se para a mulher, porque Simão e os outros estavam a criticar aquela mulher que entrou lá para ungir Jesus. Estavam a dizer, ele não é profeta. Se ele fosse profeta, saberia que essa mulher é mulher de má vida. Não permitiria que essa mulher entrasse aqui e tocasse nele. É porque ele não é profeta. Então Jesus, como um bom pedagogo, em vez de os atacar diretamente, ele vai dizer alguma coisa ao dono da casa. E diz assim, olhando ele para a mulher, disse a Simão, o dono da casa. Vejam lá agora a sequência. É importante isso. Vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. O primeiro sinal de boas-vindas, como as pessoas, a maioria andava a pé, não tinham BMW naquele tempo, chegavam à casa de alguém, os pés estavam cheios de poeira, porque andavam de sandálias. Então, o primeiro sinal de boas-vindas é colocar um balde de água. Se houvesse um empregado, mandar o empregado lavar os pés do convidado. Isso era o primeiro sinal que tu és bem-vindo na minha casa. E Jesus está a dizer, tu não mandaste lavar os pés com água. E diz ele, e esta mulher, porém, regou os meus pés com lágrimas, não foi com água, e enxugou-os não com toalha, mas com os seus próprios cabelos. Mas não me deste ósculo santo, ou ósculo. O que é o ósculo aqui? Um beijo. Os judeus tinham a prática, quando alguém chegava, mandava lavar os pés, depois dava um beijo. Houve até tempo, dava mesmo homem e homem, dava na boca, ou sei lá. Mas dava um beijo, é sinal de que és um bem-vindo. Por isso é que Judas, quando traiu Jesus, para fingir que era amigo de Jesus e dar sinal aos outros de que é aquele homem e não os outros, ele o beijou, com um beijo. Então, Jesus diz que Simão não fez isso e a mulher beijava os pés, não o rosto. Sabe, ela é tão reconhecida, é tão grata, que nem achou que era tão elevada para me dar beijo, beijou os meus pés, limpou-os com o seu cabelo e beijou com os seus pés. E tu nem sequer ósculo o óleo. Por que colocavam óleo? Óleo aqui é perfume. Alguém andava a pé durante muitos quilômetros. Como nós sabemos, o nosso corpo, com calor, com umidade, com tudo, emita um cheiro, etc. Uma das formas de lavar é dar um beijo e mandar alguém para colocar perfume, para entrar e cheirar bem, senão não iria muito bem. Então, esse era mais um sinal. Ainda temos aqui um outro. Não me ungiste a cabeça com óleo, porque esse perfume era colocado no óleo, mas essa mulher derramou o bálsamo, um perfume caríssimo, e então ungiu os pés do Senhor Jesus Cristo. Isso era feito ali.
E depois, na mesa, nós vamos ver então a última parte de Davi, porque Davi vai dizer o que lá no Salmo. Vejam lá. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Por que o cálice transborda? O outro era que na refeição, durante a refeição, o anfitrião vai ter que se levantar, mesmo que tenha escravos, mas ele próprio, em sinal de boas-vindas, pegar no copo do convidado e encher o copo até o topo. Às vezes até exagerava-se um pouco até para o vinho, ou sei lá, qualquer coisa caísse. É sinal de que nós estamos cheios de amor por ti, e ele enche o seu cálice. E Davi está a dizer aqui, voltando ao pastor, e ele disse que Deus é meu pastor. E é o pastor tão confiável, tão confiável, cuida tanto de mim, ama-me tanto que ele me convida para a sua casa. Vocês mostram ver o texto aqui? Davi foi convidado para a casa de Simão, naquele exemplo. Mas Davi está a dizer aqui, é Deus que nos convida. Ora, normalmente, a pessoa, se calhar inferior, é que convida a pessoa maior. Mas aqui, é o Deus do universo. Davi diz, esse meu pastor convida-me para a sua casa. E sabem o que é que ele faz? Quando me convida, ele não faz de noite. Ele faz durante o dia, para que os meus inimigos vejam que fui convidado por alguém especial. Aleluia! É isso que é a nossa salvação, é Deus convidando-nos para a grande festa. Aqui ainda é uma festa misturada com lágrimas, mas a Bíblia diz que um dia Jesus irá celebrar com seus redimidos, naquela festa maravilhosa, que se chama na Bíblia um banquete. Então Davi diz que Deus prepara uma mesa perante os seus inimigos, e diz que unge a sua cabeça, sim, com óleo, e o seu cálice transborda. É isso que levou Davi a concluir que, sendo Deus o meu pastor, não me vai faltar nada. O cuidado, o suprimento, a proteção, a honra de ser convidado à sua casa. Por isso é que ele conclui com toda a lógica do mundo. Sendo isso verdade, então o último versículo diz, por isso a bondade e a misericórdia com toda certeza me seguirão todos os dias da minha vida. Seguir aqui é suave demais. O verbo no original significa perseguir. É o mesmo verbo para perseguir. Os irmãos sabem, quem nos persegue é aquele que insiste em seguir, não é? É aquele namorado chato, ou alguém que está a propor um namoro. Chato, as meninas sabem. Eu gosto de ti, não quero. Vai embora e ele vai atrás. Posso levar a tua mala? Não quero. Olha, posso pagar o candongueiro? Preciso. Vai lá, olha, eu posso ir à vossa casa só para te acompanhar à zona perigosa. Eu não quero, já disse que não. Ela está a perseguir. Né? Até a menina lá em Portugal diz assim, olha, vou chamar a polícia. Ali a conversa acabou. Então Davi está a dizer, os irmãos estão a acompanhar aqui? A misericórdia e a bondade de Deus persegue Davi. Nós entendemos um Deus que tem um amor que prende. Não prende sem liberdade. Prende com amor, como diz lá Oséias. Eu te atraí com cordas de amor. Levei-te ao deserto para falar ao teu coração. É isso que Deus estava a dizer a Israel. E é isso que Cristo faz conosco. É o único rei do universo que conquista os seus inimigos através do amor. Não há na história isso. Nunca houve. Alguém para convencer, para conquistar a outra nação, ele tem que usar a arma. Temos a guerra na Ucrânia, já tivemos a guerra aqui sangrenta. Quase que uma guerra estúpida entre irmãos, desculpe a minha expressão. E há guerras por aí. Para convencer e ganhar o outro, tem que ser pela força e obrigá-lo a obedecer à nossa vontade. O único rei que conquista os seus inimigos por amor é Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Ele vem, conquista, atrai, e nós o amamos para nunca mais o largarmos. E Davi disse, eu sei que isso me vai acompanhar. Mas não sou aqui, porque ele termina a dizer assim, e essa benignidade me vão, habitarei na casa do Senhor por longos anos. O verbo podia ser traduzido, voltarei para a casa do Senhor. Então Davi está a pensar não só na vida aqui, está a pensar na vida por vir. Amados, essa é a bênção que temos em Cristo. Por isso é que nenhuma outra pessoa pode ser amada na nossa vida ao nível de Jesus Cristo. Ele tem que ser o nosso primeiro amor, depois que vêm os seres humanos. E Ele nos ama de tal forma que Ele cobre as nossas vidas, que Ele protege as nossas vidas, que Ele dá segurança às nossas vidas, que Ele acompanha todo o nosso passo.
E mais ainda, Ele conhece as nossas fraquezas também. Ele veio aqui, bebeu a nossa água, teve fome, passou por insultos. Ele sabe o que nós sofremos. E Ele é um pastor que está conosco. E termino dizendo mais uma vez como Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Podem me faltar outras coisas que eu, se calhar, necessito, ou pelo menos desejo ter. Mas aquilo que é essencial, e o essencial, em primeiro lugar, é a relação com Deus, nunca me vai faltar. Ele vai cuidar de mim. Que Deus nos abençoe. Eu e o meu pastor, uma relação de amor e de vida. Que cada um traduza as palavras de Davi e as aplique na sua própria vida, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Reconhecemos que é um amor que nós não merecemos. Mas mesmo assim, tu nos amaste, tu nos amas, ao ponto de enviar o teu próprio Filho para vir morrer por nós. Obrigado, Pai Santo, por esse amor até constrangedor. Ó Pai, abençoa a tua igreja aqui reunida. Continua a abençoá-la. Abençoa cada filho teu, cada filha tua que está aqui. E se está aqui alguém que ainda não é teu filho ou tua filha, que ainda não respondeu ao convite do Senhor Jesus Cristo, o melhor pastor que existe, o único que não desiste de nós, ó Pai Santo, que hoje seja o dia da salvação. Não permita que quem entrou aqui sem Cristo possa sair daqui sem Ele. Não permitas, ó Pai Santo. Ajuda-nos e abençoa-nos. Essa é a nossa oração que fazemos de gratidão e de louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.